Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje? Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias a partir das 5h50 da manhã nós estamos aqui ao vivo para falar um pouquinho sobre o fechamento de mercado no dia anterior e trazer as principais notícias que podem impactar o mercado financeiro no dia de hoje. Um olhar sempre aí para ambiente político, cenário econômico e corporativo também. Muito obrigado pela sua companhia. Você que nos assiste aqui ao vivo ou posteriormente gravado, não esqueça, deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo, assim o YouTube entende que é um conteúdo relevante e entrega isso de forma gratuita a cada vez mais pessoas. Você que quer se tornar especialista em investimentos, gosta de investimento ou quer começar o seu dia bem informado, nos acompanhe aqui diariamente e você também pode acessar um dos nossos grupos de WhatsApp, onde você recebe esse conteúdo também em PDF antes das 7 horas da manhã, de forma gratuita. Olhando um pouquinho aí para o fechamento de mercado no dia de ontem, hoje é dia 8 de fevereiro de 2022. Ontem tivemos mais um dia de grande oscilação, grande volatilidade no mercado financeiro global. Olhando aí para o índice Bovespa, o índice ficou oscilando entre perdas e ganhos durante todo o dia e ao fim do dia fechou em leve queda acompanhando as bolsas internacionais, ainda tendo menor perda do que tivemos lá no exterior. Por aqui o que segurou bastante aí foi a alta do preço do minério de ferro, que fez com que as ações de companhia Vale também segurassem um pouco aí essa queda do índice Bovespa. Ontem alguns impactos aí por conta do preço do petróleo, que acabou caindo um pouco e automaticamente trouxe aí um pouco de queda para as ações de companhias petrolíferas, como é o caso de Petrobras, e isso também influenciou bastante aí no resultado do índice Bovespa no final do dia. Além disso, ontem tivemos a moeda norte-americana, o dólar, voltando a cair, ficando na casa dos 5,25 novamente, e tivemos aí, de forma geral, o mercado ansioso com alguns dos indicadores aí que serão divulgados essa semana e podem nortear os próximos passos aí da política econômica e monetária brasileira, além, obviamente, de mostrar um pouco aí os desdobramentos que podemos ter em relação aos investimentos. Essa semana temos alguns indicadores como o índice BCBR, que é prévia do PIB, né? Lembrando, ontem nós também tivemos boletim Focus, que não trouxe grande variação, exceto aí para 2022 uma perspectiva de um IPCA, uma inflação um pouco maior, IPCA que também é divulgado nessa semana e aguardamos aí principalmente para prever um pouco aí dos próximos passos do Comitê de Política Monetária em relação à taxa básica de juros, a Selic. Também temos essa semana a divulgação aí da ata do Copom, né, que também mostra um pouco dessa realidade. E falando ainda um pouquinho em Boletim Focus, no dia de ontem, a expectativa de uma queda no crescimento do PIB novamente aí, mas agora para o ano de 2023, o que acaba também trazendo um pouco de preocupação para o ambiente interno, essa relação aí de juros, crescimento do PIB e investimentos, que acaba trazendo um pouco aí de preocupação para os mercados de forma geral. Olhando um pouquinho para o exterior, lá nos Estados Unidos, tivemos novamente aí queda nas ações de empresas de tecnologia, o que também acaba preocupando um pouco o setor, e novamente queda nas bolsas norte-americanas. E olhando um pouquinho para a Europa, ontem era muito aguardado o discurso aí da presidente do Banco Central Europeu, a Christine Lagarde, que reforçou aí a questão da inflação e que ela deve continuar alta ainda por algum tempo. Isso, obviamente, traz também uma preocupação nesse sentido e a gente fala um pouco mais sobre esses detalhes, essa preocupação da presidente Christine Lagarde com a inflação e com os últimos dados de crescimento aí na zona do euro que preocupam também o Banco Central Europeu e os próximos passos de política monetária e também da economia de forma geral. Olhando um pouquinho aí para números de forma geral, o índice Bovespa perdeu os 112 mil pontos, fechou a 111.996 pontos, uma queda de 0,22%.
Como falávamos do dólar, ele chegou aos R$ 5,25, uma queda de 1,25%, após algumas altas aí consecutivas na semana passada. Voltamos então a ver a moeda caindo novamente. Olhando aí para as bolsas norte-americanas, a bolsa de tecnologia caiu 0,84, Nasdaq fechando aí a 14.015 pontos. O índice S&P 500 teve uma queda de 0,37% a 4.483 pontos e o índice Dow Jones basicamente ficou num 0 a 0 no dia de ontem a 35.091 pontos. Esse foi o fechamento das bolsas norte-americanas no dia de ontem, que também oscilaram bastante e aí ao final do dia entregaram todos os ganhos de forma geral. Olhando já um pouquinho para as bolsas europeias e para a moeda europeia também, o euro caiu 1,21%, chegando próximo de perder aí os R$ 6 novamente, fechando ontem então a R$ 6,01. Já as bolsas europeias, o DAX na Alemanha teve uma alta de 0,71%, com os investidores digerindo também os últimos discursos e as decisões aí de política monetária lá do BOE e do Banco Central Europeu. Na França, o CAC subiu 0,83% a 7.009 pontos, e no Reino Unido, aí, que tem se mantido um pouco mais estável nas últimas semanas, uma alta de 0,76% a 7.573 pontos. Olhando aí para as bolsas asiáticas, que fecharam ontem em sentidos opostos, a China voltando aí de um feriado de uma semana, né, o feriado da primavera, né, o Ano Novo Chinês, aonde a China fechou com alta então de 0,97%, a bolsa chinesa chegando aos 13.456 pontos. Japão, então, por conta também da oscilação das empresas de tecnologia, Japão também tendo uma queda de 0,70% a 27.248 pontos, fechamento da bolsa Nikkei no dia de ontem. Cenário de cripto, que tivemos bastante oscilação e forte alta no final da semana passada. Ontem retornamos aí com forte alta das criptomoedas, principalmente as mais conhecidas. Bitcoin ontem subindo 6,15%, enquanto o Ethereum subia 5,49%. Petróleo futuro, a negociação de petróleo em dinheiro, né, na negociação no dia de ontem nós tivemos queda de forma geral, como falávamos na abertura, mas uma manutenção aí muito próxima aí para a negociação futura ao fim de fevereiro de 2022. O Brent aí numa negociação de quase $93, $92 e 97 cents o barril, e o WTI uma leve queda chegando a $91 e 62 cents. A negociação aí para petróleo futuro, fechamento em fim de fevereiro de 2022, e falamos ainda durante o nosso Morning Call um pouco mais sobre toda essa oscilação e a expectativa aí que gira em torno da commodity. Olhando um pouquinho para o índice VIX, apesar aí da queda nas bolsas norte-americanas no dia de ontem, a queda foi mais forte aí no final do dia, onde a bolsa entregou os ganhos que estava tendo durante todo o pregão, e com isso o índice VIX aí ainda teve uma leve queda de 1,55%, fechando ontem a 22,86 pontos. Lembrando aí que o índice VIX é o índice que mede a volatilidade, o risco no mercado de renda variável, e acaba sendo muito utilizado, pois quanto menor também esse risco de entrada e de volatilidade na renda variável. Metais futuro, ontem tivemos aí forte alta na negociação do ouro para fechamento aí em fim de fevereiro de 2022, o ouro chegando aí a negociação a $1.820 e 60 cents a onça. Alumínio futuro também tendo alta e chegando a $3.168 a tonelada, e o ferro refinado também subindo bastante aí, mais de 5% aí na negociação futura, chegando aí aos $150 e 11 cents, negociação aí no dia de ontem. De forma geral aí, o ferro refinado também subindo para negociação ao fim de fevereiro de 2022, com maior aí crescimento e expectativa de crescimento da indústria chinesa e maior consumo aí, principalmente aí com maior produção de aço, né?
e maior consumo de minério de ferro pela indústria chinesa, favorecendo então o preço da commodity e automaticamente aí valorizando empresas como Vale e outras mineradoras aí no Brasil e em todo o mundo. Olhando um pouquinho aí para as principais altas e baixas do índice Bovespa no dia de ontem, fechamento das ações, BBSE3 liderando as principais altas, né? Banco do Brasil Seguridade, alta de 5,73% a R$ 24,14, subindo forte aí as ações da companhia após divulgação de balanços do quarto trimestre no dia de ontem. Mesmo aí com um movimento de queda no preço da moeda norte-americana, também tivemos JBS S3, JBS subindo 4,90% a R$ 35,92. Ontem também foi um dia de alta de Educ3, empresa do setor de educação, subiu 4,25% a R$ 22,54. BRML3, BR Malls, também subindo 3,88% a R$ 9,62. Falamos um pouco mais sobre isso, mas retoma aí a possibilidade de negociações em relação à fusão ou aquisições em relação à BR Malls, e o Usimin 5 também subindo 3,24%, o Usiminas ontem fechando a R$ 16,85. Já as principais baixas trouxeram a GNDI 3, Grupo Notre Dame Intermédica, que caiu 4,67% a R$ 67,70. Rapvi3, Rapvida, caindo 4,66% a R$ 11,85. Continua entre as principais baixas aí Via 3, a dona de Casas Bahia e Ponto Frio, repetindo aí o seu lugar entre as principais baixas e caindo ontem 3,79% a R$ 4,06. O grupo Soma também, Soma 3, caindo 3,32% no dia de ontem a R$ 13,37. E CSNA3, Cosan, caindo 3,30% a R$ 22,54. Essas foram as principais altas e baixas no fechamento do índice Bovespa no dia de ontem. Olhando um pouquinho aí para a agenda de indicadores, aquilo que vale a pena ficar de olho no dia de hoje, temos divulgação da ata do Copom, como sempre reforçamos, a ata acaba sendo até mais importante do que a própria divulgação que nós tivemos na quarta-feira da semana passada, onde o Comitê de Política Monetária definiu o aumento aí de 150 base points, né, 1,50 pontos percentuais na taxa básica de juros, a Selic, ultrapassou agora os 2 dígitos novamente, e hoje a divulgação da ata, lembrando que a ata do Comitê de Política Monetária mostra aí as principais discussões que foram tidas aí durante a reunião na semana passada e o viés, ou pelo menos a expectativa aí de próximos passos em relação à economia e política monetária. Então também já dá um caminho aí para pensarmos na próxima reunião do Copom, que acontece no mês de março. Olhando um pouquinho aí para indicadores no exterior, vale a pena ficar de olho aí na balança comercial da França e também balança comercial dos Estados Unidos, que é divulgado no dia de hoje. Olhando um pouquinho aí para toda a crise energética global, que acaba aí pesando de forma geral também na inflação. Temos a divulgação aí do índice de perspectiva energética nos Estados Unidos, olha aí diversas matrizes energéticas, petróleo, entre outras, e também faz uma projeção disso aí para o próximo ano. E esse indicador é muito importante, olhando aí para toda essa questão de retomada econômica e, ao mesmo tempo, controle do índice de preços, né? Não só nos Estados Unidos, como no mundo inteiro, devido aí à crise energética que nós vivemos nesse momento. E olhando um pouquinho aí para a Europa também, temos no final do dia aí discurso de membros do Banco Central alemão, falando um pouquinho sobre essa questão aí de políticas monetárias e economia, em um momento aí em que a Alemanha também teve uma queda na produção industrial, como vimos essa semana, e automaticamente tem uma preocupação grande em relação a gargalos de produção e a inflação, que pode impactar de forma geral aí com algumas definições em relação à taxa de juros e estímulos econômicos. Por aqui, olhando um pouquinho para aquilo que pode mexer no mercado dentro do ambiente político,
as eleições 2022 cada vez mais no radar de investidores e especialistas, principalmente aí com o retorno dos trabalhos também ali no Congresso em Brasília, e olhando para essa questão de eleições com maior proximidade e algumas definições que devem ser tomadas nos próximos meses, fica mais latente a influência aí das pesquisas e das decisões eleitorais aí no mercado financeiro de forma geral. O governador de São Paulo e candidato aí pré-candidato à presidência pelo PSDB, o João Dória, avança em conversas para buscar um candidato à vice-presidência. A princípio, aí a ideia é uma senadora do Cidadania que pode sair candidata à vice-presidência juntamente com o João Dória. Com essas definições começando a acontecer, a corrida eleitoral começa a tomar mais corpo e, obviamente, impactar mais em todo esse cenário. Ainda falando nesse ambiente de eleições, algumas pesquisas mostram uma rejeição maior e falas negativas em relação ao ex-juiz e ex-ministro Sérgio Moro, que também é pré-candidato aí pelo Podemos, né, à presidência, principalmente após aí as acusações do Tribunal de Contas da União, aonde foi pedido até mesmo bloqueio de bens por conta da atuação dele junto ao escritório da empresa Álvares e Marçal, onde ele prestava consultoria, e uma outra parte da empresa, uma outra empresa do grupo, atende também ali as empresas em recuperação judicial, como era o caso de Odebrecht e outras empresas que foram aí participantes da Lava Jato e que inclusive foram condenadas pelo ex-juiz Sérgio Moro durante ali o processo da Lava Jato. Isso acaba também trazendo aí uma certa desconfiança e buscando um pouco mais de espaço nas últimas semanas, nos últimos dias. O ex-juiz e ex-ministro também tem se posicionado em relação a temas mais polêmicos. Falou semana passada sobre a questão de privatizações, inclusive a própria questão de privatização da Petrobras, e durante essa semana, no dia de ontem, ele emitiu uma carta aí com princípios, né, que ele considera corretos, inclusive princípios cristãos, nas próprias palavras aí de Sérgio Moro, falando aí contra o aborto e outros temas, então buscando também um posicionamento para subir nas pesquisas. E voltamos a frisar aí que esse ambiente de eleições 2022 cada vez vai ser mais latente durante esse ano e mais latente aí na influência dentro do que acontece no mercado financeiro e na economia nacional. Ontem tivemos aí reunião lá em Brasília com os ministros do STF, o Edson Fachin e o Alexandre de Moraes, juntamente com o presidente Jair Bolsonaro. A reunião durou apenas 9 minutos, ela estava aí na agenda dos ministros e também do presidente, apesar de algumas fontes terem dito aí que a reunião seria apenas para convidar o presidente Jair Bolsonaro para a posse de Edson Fachin junto ao Supremo Tribunal Eleitoral. A reunião também acaba trazendo uma discussão em relação a esse atrito entre os poderes, né? Além de todo o atrito que já existe entre o ministro Alexandre de Moraes e o presidente Jair Bolsonaro, o ministro Edson Fachin fica até o meio do ano no Supremo Tribunal Eleitoral e depois quem assume aí é o ministro Alexandre de Moraes, e essa reunião de apenas 9 minutos pode mostrar aí que devemos ter novos atritos ou podemos ter novos atritos em relação aos três poderes, principalmente com esse ambiente de eleição mais latente e a posse aí de Fachin e posteriormente aí de Alexandre de Moraes lá no Supremo no STE, no Tribunal Superior, no TSE, desculpa, Tribunal Superior Eleitoral. E vale a pena ficar de olho em todos esses desdobramentos. Olhando um pouquinho agora para a questão de risco político e fiscal, amplia aí a discussão em relação à PEC dos combustíveis. Tem algumas discussões em relação à PEC dos combustíveis, que busca caminhos, formas aí de deixar o combustível mais barato na bomba, principalmente nesse momento aí em que o preço do barril de petróleo continua subindo e existe a perspectiva do preço do barril de petróleo chegar aos $100 no quarto trimestre de 2022. E aí o setor sucroalcooleiro, ou seja, os produtores de álcool, de etanol, também querem que a PEC dos combustíveis aí permita isenção somente ao diesel,
principalmente para conseguir aí que o etanol continue tendo uma diferença tributária em relação à gasolina, né? Os produtores de etanol têm algumas vantagens tributárias em relação à gasolina, principalmente aí por ser menos poluente e outras vantagens de forma geral, e caso aí as discussões da PEC dos precatórios beneficiem tributariamente todos os combustíveis, né, diesel e gasolina, vai perder essa diferença, e a diferença aí principalmente em relação a preço do etanol e da gasolina ficará ainda menor, não compensando aí a produção de álcool, né, de etanol, e também o uso de etanol aí pelos brasileiros. Então também podemos ter desdobramentos nesse sentido, uma pressão um pouco maior do setor em relação à PEC dos combustíveis. Ainda falando em situações aí que envolvem diretamente a questão de risco fiscal, né, e isenções tributárias, o senador Alexandre Silveira, que foi convidado aí pelo governo, pela base aliada, para liderar o governo no Senado e acabou rejeitando, como nós falamos na semana passada, ele trouxe aí a chamada PEC Kamikaze, né? Ele redigiu a PEC Kamikaze e encaminhou aí para o Senado, aonde a ideia aí é subsídio do diesel para caminhoneiros, né? Entrando um pouquinho aí naquela questão que falávamos ontem, que essas isenções podem chegar aí a uma redução na arrecadação de 75 milhões, também mudar de 50% para 100% o subsídio aí do gás de cozinha para as famílias mais pobres, né? A questão lá do Vale Gás, como já falamos em alguns momentos aqui, e também dentro dessa PEC, a chamada PEC Kamikaze, nos bastidores do governo, a redução de tributos para a energia, também olhando aí para as famílias de baixa renda, isso automaticamente gera aí uma perda na arrecadação, e essa perda na arrecadação pode ter reflexos aí não só na política, mas na economia, com alguns desdobramentos e maior risco fiscal em relação aí ao exterior e receio do Brasil não conseguir pagar as suas contas. Olhando um pouquinho para o ambiente de economia, após aí termos a vinda do Open Banking e posteriormente o Pix ultrapassou as operações de DOC e TED, né, mexendo bastante com as receitas de instituições financeiras, os cartões de débito também ficando para trás em relação à modalidade Pix, e agora, principalmente quando falamos em compras online, as empresas têm colocado aí a possibilidade do pagamento direto via Pix, com não havendo mais a necessidade de emissão de boletos. Isso obviamente aí facilita o dia a dia do consumidor e mexe novamente aí com a realidade das instituições financeiras, que voltam a perder receita de serviços e têm que se reinventar. Isso obviamente acaba mexendo com o ambiente econômico e também mexendo com o ambiente financeiro de forma geral. Falávamos nessa semana aí sobre o Congresso brasileiro, olhando aí um pouco para a questão dos criptoativos, com a própria Polícia Federal de olho aí em acusações de lavagem de dinheiro de traficantes com criptomoedas, e a SEC, né, que é basicamente a CVM lá dos Estados Unidos, avança também nessa questão de regulamentação de criptomoedas e acaba preocupando aí mineradores, usuários e principalmente aí plataformas, né, comercialização de criptomoedas, que terão que se adequar e ampliar aí a questão de compliance. Isso também pode, obviamente, mexer com esse ambiente de cripto, que já é bem volátil, né? E vimos aí nas últimas semanas cair bastante, e agora retomando o crescimento as principais criptomoedas. Então também vale a pena ficar de olho nesses desdobramentos que podem mexer com a economia e ambiente financeiro de forma geral. Ontem, no discurso do Banco Central Europeu, da presidente Christine Lagarde, como falávamos na abertura, ela reforçou aí a questão de uma inflação alta por mais tempo e também um receio em relação a indicadores de crescimento econômico na zona do euro, na Europa como um todo, que traz um pouco de preocupação em relação a essa retomada e, obviamente, qual a necessidade aí de retirada de estímulos e aumento de taxa de juros.
esse receio do Banco Central Europeu acaba preocupando de forma geral os investidores, e olhando principalmente para a fala de Christine Lagarde no dia de ontem, ela traz aí como um grande diferencial ou grande risco nesse momento para que os preços continuem alto, a inflação em alta ainda nesse período, é a questão aí da energia, a inflação do setor de energia, mesmo em um momento em que nos últimos dias vimos uma forte queda aí no preço do gás natural, os problemas geopolíticos que já falamos aqui há alguns dias ainda trazem aí o custo de energia, principalmente durante esse período de inverno no hemisfério norte, como um dos grandes vilões na questão aí de inflação. E aí lembramos que tem alguns detalhes, como aconteceu no Reino Unido, né, onde a energia eólica, que substituiu boa parte de outras energias térmicas de forma geral, uma menor concentração de ventos também reduziu aí a produção de energia, e isso tudo tem impactado bastante juntamente com o preço do gás e o preço de outros combustíveis fósseis, como é o caso do petróleo, prejudicando bastante e trazendo aí essa preocupação no momento por Banco Central Europeu em relação à inflação, que pode aí se espalhar para outros locais também. Além disso, aí temos toda a dificuldade em relação a gargalos de produção e outros temas que já falamos diversas vezes aqui. E falando um pouquinho em relação aí a preço do barril de petróleo, trouxemos aí a notícia de que ontem houve uma queda na negociação aí no preço diário do barril de petróleo. Nas primeiras horas do dia de hoje voltou a subir para as máximas aí desde 2014 o preço do petróleo, principalmente aí com incertezas em relação à oferta e demanda, aonde a OPEP+, né, na última reunião da OPEP, aí, prometeu a partir de março um aumento aí na produção diária de petróleo. Alguns países e inclusive alguns membros da própria OPEP, especialistas, acreditam que a OPEP não conseguiria cumprir essa promessa aí de aumento aí de produção diária de petróleo, e vemos aí alguns desdobramentos importantes nesse sentido que podem impactar. Um deles, óbvio, é a questão da Rússia e Ucrânia, né, com a possibilidade da Rússia invadir a Ucrânia e, em um momento de conflito ali, reduzir a questão de exportação de petróleo da Rússia, o que prejudicaria bastante. E também tem alguns detalhes em relação à negociação do acordo nuclear com o Irã, onde o Irã, aprovando a negociação do acordo nuclear, ele pode voltar a exportar petróleo, e aí sim teria uma melhor oferta e demanda, um melhor casamento das duas situações, para que o preço do combustível volte a normalizar, e também essa expectativa aí em relação à oferta e demanda seja equalizada pela OPEP e pelos especialistas de forma geral. Então vale a pena ficar acompanhando esses dois pontos, né? O conflito na Ucrânia e Rússia, e também o acordo nuclear ali do Irã. Vale a pena continuar acompanhando esses detalhes. Olhando um pouquinho para ambiente corporativo, falávamos lá entre as altas e baixas do índice Bovespa no dia de ontem. Falamos rapidinho ali sobre BR Malls, que após receber oferta de fusão com a Allianz e ter recusado, né, falamos disso aí algumas semanas atrás, agora reabre aí negociações entre BR Malls e Ancar. Ancar também aí é uma administradora de shoppings que pode aí negociar algum tipo de fusão ou aquisição juntamente com BR Malls. Isso trouxe valorização nas ações no dia de ontem e pode movimentar o setor aí nas próximas semanas, reforçando não a recomendação de compra ou venda, apenas trazendo notícias de setores que podem impactar ou podem ser impactados por conta dessas notícias. Olhando um pouquinho para a fusão de Hapvida e Notre Dame Intermédica, né, que tivemos a aprovação do CAD aí há algumas semanas, o CEO das duas companhias disse aí que a sinergia da fusão das duas empresas deve gerar aí um caixa de 1,4 bilhões de reais até 2024. Isso também trazendo aí movimentação para o setor de saúde de forma geral, que cresceu muito nos últimos 2 anos e virou uma boa alternativa de investimento para diversos especialistas, novamente reforçando não é recomendação de compra ou venda, mas trazendo aí
algumas notícias que impactam os setores diversos. E após ali o case no Reino Unido, que inclusive falávamos há pouco, né, de a produção de energia eólica ser uma das principais produções de energia do país e a menor concentração de ventos trouxe uma crise energética maior, principalmente aí no final do ano passado e com uma possibilidade de continuar no início desse ano. Aqui no Brasil, geradores eólicos, né, também investem na eficiência para melhorar a produção de energia através dos geradores eólicos, isso também podendo mexer com o setor, lembrando cada vez mais o país tentando sair aí da dependência de usinas hidrelétricas e ao mesmo tempo buscando soluções de energia alternativa e energia limpa, né, como energia eólica e energia solar com placas fotovoltaicas, o setor cada vez mais investindo na melhoria contínua e principalmente na maior eficiência desse setor. Olhando um pouquinho aí para empresas de forma geral que têm divulgado seus resultados aí agora em relação ao ano passado, a ABV divulgou aí que 53% dos seus clientes já são clientes aí de conta digital, mostrando aí um pouquinho da nova realidade, novo perfil do consumidor e principalmente olhando para a necessidade das instituições financeiras se adequarem a esse novo perfil. A BB Seguridade, né, que falávamos inclusive da alta das ações no dia de ontem e principalmente do resultado dela no quarto trimestre de 2021, ela teve um crescimento recorde aí, crescimento de 33% no lucro ali no quarto trimestre de 2021, desculpa, não 2022, isso também mexendo obviamente com o setor e vale a pena ficar de olho principalmente por conta da relação em questão do lucro recorde e também a sinistralidade que acaba trazendo aí alguns fatores importantes ao analisar empresas do setor. E continuando aí na regra de divulgação de resultados, né? Nas próximas semanas teremos diariamente divulgação de resultados de empresas listadas na Bolsa Brasileira. Hoje nós temos aí o balanço divulgado aí de Banco Pan, Banco Bradesco, Brasil Agro, BR Properties e Log, que é divulgado durante o dia e pode, obviamente, mexer com o mercado no dia de hoje ou no restante dessa semana, vindo aí um balanço acima do esperado ou até mesmo aquém da expectativa, mexendo, obviamente, com todo esse mercado e todo o ambiente financeiro de forma geral. Já são 6h25 da manhã, olhando um pouquinho para a abertura e fechamento de mercado. Após o feriado aí de uma semana nos mercados chineses, ontem voltamos com a bolsa chinesa operando em alta, hoje ela volta a cair, devolvendo aí a alta de 0,97 no dia de ontem, hoje ela caiu 0,97% às 5h30 da manhã no fechamento, chegando aos 13.325 pontos, dentre os principais desdobramentos que acabaram afetando aí essa queda nas ações das empresas chinesas, tem a possibilidade aí de os Estados Unidos trazerem algumas sanções para algumas empresas, inclusive os Estados Unidos aí, incluindo 33 empresas chinesas que estão na lista aí de controle de exportação, sujeitas a controle de exportação, e essas sanções acabam automaticamente pesando aí no resultado da bolsa chinesa. Ainda olhando para a Ásia, a bolsa Nikkei no Japão, que ontem fechou às 3 horas da manhã em queda, hoje ela fecha em leve alta, tentando se recuperar, 27.284 pontos, uma alta de 0,13%, então as bolsas asiáticas novamente fechando em sentidos opostos. Diferente do que nós tivemos no dia de ontem, hoje um dia com menor oscilação entre perdas e ganhos das bolsas globais, temos uma expectativa aí de alta dos principais mercados no dia de ontem, tentando aí mercados se recuperarem e digerir um pouco as falas aí, inclusive na Europa, da presidente Christine Lagarde, do Banco Central Europeu. E falando em Europa, nesse momento o DAX na Alemanha sobe 0,80%,
O CAC na França sobe 1% e no Reino Unido temos uma alta de 0,65% às 6h27 da manhã. Pré-market dos Estados Unidos também operando em tendência de alta, com o índice Dow Jones subindo 0,35%, S&P 500 também subindo 0,35% e Nasdaq subindo 0,30%, isso às 6h27 da manhã. Lembrando, o mercado é soberano e durante todo o dia temos indicadores e desdobramentos que podem afetar toda essa dinâmica e mudar completamente a expectativa que temos nesse momento. Índice Bovespa, a tendência é de que siga as bolsas norte-americanas, as bolsas internacionais, numa tendência de alta, mas lembrando, o ambiente externo pode trazer um novo descolamento ou potencializar esses resultados, e por isso amanhã, a partir das 5h50, nós estamos aqui novamente para mais um bate-papo, falando um pouquinho sobre tudo que pode impactar o mercado financeiro e o fechamento do mercado no dia de hoje. Deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse conteúdo e amanhã nós nos vemos aqui novamente. Bons negócios e até lá. Tchau, tchau.